E aí, gente, a gente fala que essas crescentes preocupações com a saúde da dívida americana têm feito com que os investidores vendam os seus títulos do governo. Um movimento que é visto principalmente aí nas últimas semanas. Nessa quinta, os títulos de tesouro de longo prazo viram seu rendimento subir ainda mais. A taxa do tesouro de 10 anos ultrapassou 4,61% e a de 30 anos passou 5,14%, que é o nível mais alto desde outubro de 2023. Vamos repercutir esse cenário agora com o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos e coordenador de economia da ESPM. Tudo bem, Alexandre? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com os assinantes da CNN. Prazer é nosso em te receber. Gostaria de ouvir se, na sua percepção, diante desse cenário de preocupação com o fiscal, a gente pode estar diante de uma fuga dos títulos mais seguros do mundo, praticamente. O quão preocupados a gente precisa estar acompanhando nesse momento que está acontecendo por lá? Sim, precisamos ficar atentos. Você tem razão. Nos últimos dias, semanas, nós estamos vendo uma fuga de títulos, né, dos investidores fugindo dos títulos americanos. Isso fez, como você corretamente mencionou, o rendimento desses títulos escalar. Né? O que a gente está vendo agora não tem momento recente, né? A gente tem que retornar alguns anos. O título de 10 anos ele ultrapassou a marca de 4,5% de retorno e o de 30 anos acima de 5%. Isso é muita coisa. Isso faz, inclusive, com que os outros títulos que são negociados no mercado financeiro, como as ações, se ressintam. Né? A gente tem olhado aí nos últimos meses uma realização forte das bolsas americanas. Teve um pequeno retorno aí nas últimas semanas, porém, a economia americana hoje ela traz muitas interrogações. E essa decisão de agora de manhã também tem muitas interrogações. Né? A gente está vendo, por exemplo, né, que o presidente Trump fez ali algumas promessas na sua campanha, está tentando colocar, uma delas, por exemplo, é que a gente ia ter uma alíquota de 15%, ela vai permanecer em 21%. Né? A gente tem visto um déficit fiscal nos Estados Unidos extremamente elevado, acima de 6% do PIB, isso é muito elevado, muitíssimo. A dívida em relação ao PIB está em torno de 130%. Todos os números são preocupantes. Então, evidentemente, né, a gente está falando da principal economia do mundo, porém, as interrogações, todas essas dúvidas, vão acabar, sim, né, colocando os investidores receosos e absolutamente natural que ficassem. É interessante acompanhar o que pode acontecer agora nos próximos dias. As discussões elas vão continuar a avançar lá no Congresso, especificamente lá no Congresso norte-americano. A gente está acompanhando discussões em torno de um aumento, de modo geral, aí, do corte de impostos, que é uma continuação que Donald Trump já fez lá no primeiro mandato, em 2017. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação nesse momento é com o aumento da dívida, porque a projeção é de que essa dívida possa aumentar muitíssimo aí nos próximos 10 anos, em torno aí de 3 bilhões. Como é que fica esse movimento que a gente está acompanhando? Qual que é a preocupação? Porque a gente viu, por exemplo, semana passada, o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos por parte da Moody's, né? Isso diante de uma preocupação constante com esse valor, com essa dívida dos Estados Unidos. Portanto, com a aprovação desse projeto, o que esperar na sua percepção? A gente pode, inclusive, ver novas agências classificadoras de risco reduzindo a situação dos Estados Unidos, a nota de crédito? Ótima pergunta. A Moody's rebaixou de AAA na sexta-feira, mas das três principais agências, ela era a única que não havia feito ainda esse movimento, né? Porque a Fitch e a S&P já fizeram lá atrás. É evidente que existe essa nuvem, né, de dúvidas em relação à economia americana. Você também colocou de forma muito adequada que esse orçamento, aprovação, né, que foi feito agora de manhã, que tem que ir para o Senado,
eleva aí entre 3 a 5 trilhões o déficit, é muita coisa. Eu acho que um grande ponto que me pergunto, que me preocupa, é que os americanos, né, por exemplo, nesse pacote, tem coisas ali, não é, que é isenção de gorjeta, vai aumentar gasto militar, tem a questão lá da segurança de fronteira, né? Os americanos, eles têm um espectro muito grande de atuação, inclusive em relação àquela ideia antiga, né, de ser o xerife, não é, global, não é, aquele que se preocupa com a segurança, né, mundial. E isso acontece até agora. A gente tem visto o presidente Trump ali discutindo, não é, a participação americana na OTAN, que era algo inimaginável até algum pouco tempo atrás. Então, o que realmente me preocupa é que os americanos, eles tinham, né, nos seus títulos, como a gente falou no início, um porto seguro, né? O mercado financeiro chama isso de flight to quality, né? Vamos para a segurança. É o porto seguro. Quando dá problema no mundo, a gente compra título americano. E o que a gente tem visto, sobretudo, né, de países como a China, né, que são as reservas internacionais, elas estavam alocadas em treasuries, em títulos americanos, né? Não somente a China, mas vários países, Japão, inclusive o Brasil. E esses países começam a se desfazer desses títulos. E na hora que o preço cai, como há uma relação inversa, a taxa de juros sobe. E aí acontece aquilo que eu mencionei no início, né? A gente está vendo uma rentabilidade que a gente não vê já há algum tempo, né? E o título de 30 anos, por exemplo, acima de 5, de 10 anos a 4,5, isso é extremamente preocupante. Então, a gente realmente vai precisar de um tempo, acho que até o final do ano nós vamos ter muita volatilidade nos mercados, especialmente nos treasuries e nas bolsas, porque, inclusive, o Trump, nesse projeto, ele afeta ali algumas questões em relação às empresas de inteligência artificial, né, que tem sido, né, tem tido um charme especial, né, nesses últimos meses na Bolsa, desde lá de 2025, de 24. Então, vamos ter que ficar muito atentos, né? Me parece que teremos muita volatilidade nos próximos meses em relação aos títulos e às ações americanas. E é interessante, né, Alexandre, porque a gente acompanhou, de modo geral, uma movimentação por parte do mercado, desde o momento em que Donald Trump foi eleito, o mercado praticamente celebrando a chegada de Donald Trump à Casa Branca. E agora existe esse movimento de aprovação de um projeto de lei que, no fim das contas, é controverso, é um projeto que tem vários pontos a serem discutidos, não à toa a gente está vendo que avançou na Câmara por muito pouco. E ainda assim, ele não agrada o mercado, mas é o principal ponto da economia de Donald Trump nesse momento agora em 2025. Você tem muita razão. Lá, quando nós tínhamos a campanha, e não somente quando era o Biden, mas depois com a Câmara, né, o Trump vinha ali explicitamente, ele não enganou ninguém, dizendo que iria fazer esta nova guerra comercial, especialmente contra a China, mas também com outros países. Só que ali, logo depois que o Trump ganhou, não é, que ele foi vencedor na eleição de novembro do ano passado, e como a eleição foi vitoriosa de forma muito significativa, ele ganhou todos os swing states de forma muito importante, né? O mercado, pelo menos a meu juízo, de forma inesperada, fez um rally, né, que foi conhecido como Trump Trade, né? E nós vimos as bolsas subindo novamente para perto das suas máximas num período muito curto ali, novembro até quase final do ano. E isso me espantava. Eu não entendia por que as bolsas estavam, né, tendo esse comportamento, né, à medida em que o Trump vinha prometendo. Talvez o mercado estivesse achando, posso supor desta maneira, que o presidente, o novo presidente que iria assumir, estaria blefando, mas ele não estava. Então, à medida em que ele assume e coloca efetivamente, né, as alíquotas, né, de forma significativa, quebrando aquela globalização tradicional que nós estávamos acostumados,
Isso traz, num primeiro momento, uma debacle nas bolsas, né? Caíram muito, muito fortemente. O Nasdaq chegou a cair, por exemplo, 20%. Tudo isso pelo menos, né, se a gente olhar tradicionalmente, algo que traz desconforto para os investidores. E a gente não pode esquecer que as bolsas elas têm muito ganho envolvido já há bastante tempo. E por isso realizações também significativas não podem ser desconsideradas, porque existem muitos ganhos. Então, o que me preocupa é que, evidentemente, a gente precisa entender, a gente precisa analisar, mas pode ser que os mercados de risco efetivamente se ressintam ao longo, né, do segundo semestre. E isso pode, inclusive, afetar a política do Fed, porque o que a gente tem visto nessas últimas semanas é uma dúvida: como é que o Fed vai se comportar? Não é? O Fed irá retornar àquela redução de juros que ele vinha fazendo e aí interrompeu, ou não? Não é? Ele ficará aí aguardando ainda mais. E a gente está sabendo, a gente tem visto com muita frequência que o presidente Trump vem criticando o Jay Powell, que ele próprio havia colocado lá no seu primeiro mandato. Foi ele que indicou o Powell para ser o presidente do Fed. Como o Fed vai reagir? São muitas interrogações, muitas dúvidas. E, a meu juízo, pela minha experiência, isso pode trazer muita volatilidade. Essa é a minha expectativa para os mercados americanos. Pois é, aproveita até que você citou o Fed, porque agora há pouco, agora pela manhã, o dirigente do Fed, o Waller, na verdade, ele acabou de mencionar um ponto importante aqui, falando que se as tarifas se estabilizarem, o Fed vai poder cortar os juros no fim do ano. E olha que interessante essa linha, se a gente for relembrar um pouco desse movimento. A gente no começo do ano chegou a falar em vários cortes de juros, depois nenhum corte. E agora a gente estava já acompanhando um cenário de que talvez em junho aconteceria corte. Mudança, julho, depois setembro. E agora a gente está ouvindo o Waller falar que, olha, vai ser no fim do ano se as tarifas se estabilizarem. Ao contrário do que Donald Trump está desejando aí desde o começo do seu mandato. Queria te ouvir sobre qual a sua percepção diante desse cenário dos juros também. Claro. Bom, a gente aqui na Way em nenhum momento trabalhou com uma quantidade acima de 2 quedas de 25. Na verdade, o nosso target aqui, o nosso cenário de referência, é uma queda de 25, né, que vai acontecer. Pode ser que aconteça na reunião de julho, duvido, mas nossa cabeça aqui é mais para o final do ano, ali para o quarto trimestre. De qualquer maneira, eu acho que o Fed está muito dividido, extremamente dividido. E isso também é algo que é para nos inquietar, não é? Porque se a gente vê a direção do Fed em dúvida de como procede, é porque a inflação, ela efetivamente pode não estar caminhando para a meta, para o alvo, que ali nos Estados Unidos é em torno de 2%. Isso é muito preocupante. Eu tenho sempre falado com os alunos, né, que esta inflação que emerge depois da pandemia, não somente nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é uma inflação dificílima de se controlar, dificílima. Não é uma inflação puramente de demanda, que você sobe o juro e ela vem gradativamente cedendo para o alvo. Não é uma mistura de uma série de fatores, inclusive a quebra das cadeias produtivas, que, a despeito de já termos passado um tempo, leva ainda algum período, pelo menos é a minha impressão, para que se normalize. Então, é uma inflação dificílima. E o Fed, assim como qualquer banco central, ele não pode jogar, ele não pode fazer aposta. O Banco Central não é gambler, ele não é jogador. O Banco Central ele é data dependent, ele depende dos dados. E esse aspecto me preocupa, porque as pressões que nós temos visto sobre os bancos centrais, e aí não estou me referindo novamente somente ao Banco Central americano, todos os bancos centrais,
eles acabam sofrendo. A gente tem visto o Banco Central Europeu fazendo um afrouxamento da política e muitos presidentes falam, olha, tem que seguir lá o BCE. Não é assim. A Europa é um caso especial que a gente precisa olhar com cuidado. Me parece que o Fed não vai atropelar, não vai se antecipar. Ele será prudente. E acho que é adequado, inclusive, ele ser o mais prudente possível, para não ter que depois inverter o processo. E aí seria muito danoso. E eu aproveito para te perguntar, voltando para olhar para o cenário que a gente está acompanhando lá no Congresso dos Estados Unidos, a gente viu os assessores econômicos de Donald Trump defendendo, falando que com a aprovação desse projeto vai existir um crescimento de 13,5% mais ou menos por cento agora nos próximos anos já com a aprovação desse projeto. Eu queria te ouvir sobre esse ponto especificamente e para além disso, tá? O comitê apartidário trouxe um levantamento importante que eu estava dando uma olhada aqui também, mostrando que na próxima década a gente está pensando já em 3 trilhões de dólares desse cenário da dívida que pode aumentar, como a gente falava agora há pouco, mas vai elevar a dívida do governo federal detida pelo público de cerca aí de 98% do PIB para um recorde de 125, segundo o comitê apartidário está trazendo para a gente aqui. Então, elevaria para 125 e, para a gente ter uma ideia, a título de comparação, é um cenário que não era visto desde a Segunda Guerra Mundial. E isso pode acontecer nos próximos anos. Como é que você entende essa perspectiva de crescimento que os assessores econômicos de Donald Trump estão projetando? Por outro lado, o comitê apartidário trazendo esse outro dado importante. Sim. Ainda há pouco eu falei sobre essa característica americana, né, de ser o guardião da paz global. A gente está falando, nesse momento, de tempos de paz. Não estamos falando de momento, né, de guerra, né, onde os americanos estão envolvidos diretamente. E mesmo assim, os números, eles são muito superlativos, são gigantescos. Não é para nós ficarmos temerosos, mas não dá também para a gente achar que isso é uma situação normal. Não é? É claro que a economia americana ela é muito pujante, ela reage muito rapidamente, tem acontecido isso, né? Existe aquela tradicional frase, né, do mercado financeiro, jamais aposte contra os Estados Unidos. Eles são uma economia muito que possui, né, uma resposta em termos de produtividade muito grande. Porém, o crescimento ele também não pode ser muito acima desses 3,5, porque aí a inflação não vai retornar para onde o Fed está. Então, qual é o drama? Isso a gente está vivendo aqui no Brasil também. O drama sempre é que as políticas macroeconômicas elas sejam antagônicas. O que a gente tem visto é que o Fed ele vinha fazendo um afrouxamento e interrompeu. Né? Interrompeu porque ficou em dúvida. E a fiscal, não é? A política fiscal, ela é expansionista. Então, como a gente faz a harmonia entre essas duas políticas? Para piorar, vem a questão, né, externa, porque o Trump tem colocado, né, essas tarifas que isso acaba influenciando, né, sobre o déficit comercial, né, dos Estados Unidos. Veja, tem um ponto muito relevante que, se você me permite, gostaria de colocar. A economia americana ela faz um déficit em relação ao comércio internacional. Então, muitos países eles têm superávit em relação ao americano, né, ao comércio americano. Por exemplo, a China. Então, o que ocorria? Esse dólar que estava saindo dos Estados Unidos, né, pela conta deficitária do comércio internacional, ele era reciclado, ele voltava para os americanos indiretamente, né, através da compra de títulos públicos do Tesouro, né, por países como, por exemplo, a China. Então, você fazia um déficit
na conta comercial, mas, ao mesmo tempo, o dólar voltava para financiar o déficit americano. Esse foi o desenho que ocorreu, né, nas últimas décadas. O que a gente está vendo agora é uma possível interrupção desse arcabouço, desta forma como vinha ocorrendo. Porque, como a gente mencionou, os próprios chineses estão se desfazendo dos títulos americanos. Daí, inclusive, uma boa explicação para aqueles que nos assistem do movimento recente na cotação dos preços do ouro. Né? O ouro atingiu sua máxima histórica ali, de 3.300 dólares a onça, porque os próprios bancos centrais eles estão fazendo um movimento de realocação, de recomposição de suas reservas. Eles vendem os títulos americanos e compram ouro. Isso ajudou nesse movimento, além, evidentemente, né, de todos os problemas geopolíticos que o mundo vem enfrentando, né, nos últimos 2 anos. Muito bem, Alexandre Espírito Santo, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre, viu? Muito obrigado, é sempre um prazer, é só convidar. Obrigada, obrigada.